Boa noite a todos e todas, aqui é o professor Márcio Baiman, tudo bem com vocês? Então, vamos dar início a mais uma aula, certo? Ainda dentro daquela discussão sobre a introdução ao estudo da história, onde nós vimos o que é história, o que faz o historiador, quais são as fontes, certo? E hoje trago aqui o debate sobre a linha do tempo, né? Ou a divisão da história, certo? Eu me lembro que teve um aluno aqui da turma 100 que havia perguntado, né, professor, mas quais são esses períodos, etc. E chegou o momento de a gente trazer, né, essa discussão para cá, e eu vou tentar aqui explorar com vocês não só as divisões, mas o porquê das divisões, tá? Então, a divisão da história que a gente conhece, ela cumpre não só uma função social-cultural, certo? Mas também uma função didática, tá? Há uns pesquisadores, professores, estudiosos, né? Todos os historiadores que se dedicaram a tentar interpretar essa trajetória humana, quando eles pesquisam, organizam os dados, os eventos, eles tentam trazer para nós, né, esses períodos, as fases, né, e os eventos, né, que por sua vez têm uma relevância em cada época e marcam, né, momentos muito significativos de transição, de transformação. E isso faz com que, né, esses historiadores interpretem e coloquem para nós essa trajetória. Claro que na visão, né, muitas das vezes é própria da cultura em que essas linhas ou períodos surgem, né? Então nós aqui no Brasil, né, temos como referência essa divisão que é baseada na cultura ocidental, no caso, essa divisão que vem desde a pré-história até a idade contemporânea, né? Mas que até hoje é utilizada, né? Ela se tornou, vamos dizer assim, uma divisão clássica, e além de ter algumas críticas a ser feitas, né, por nós aqui, mas isso não impede que a gente consiga trabalhar com essa linha, né? Mas ela se tornou clássica e serve, né, norteia as orientações, as passagens, os momentos, né, as transformações da humanidade ao longo do tempo, tá? E que divisão é essa, né? Aquela divisão que tem a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, tá? Como a gente pode fazer aqui essa organização, certo? Então, como método, né, a gente já sabe que a ideia é usar, né, essa linha do tempo para separar, né, a história da humanidade em períodos, certo? Em períodos distintos, com os acontecimentos, né, e com os momentos, as datas, as cronologias muito bem demarcadas, né, e definindo ali a passagem de um período para outro. Então, por exemplo, se considera a pré-história a fase que se inicia a partir da existência dos primeiros seres humanos, primeiros hominídeos, né? Aí por volta de 5 a 7 milhões de anos antes de Cristo, aliás, de 7 milhões a 5 milhões de anos antes de Cristo, né? Que no caso, na contagem que é uma contagem anterior a Cristo, né? Essa contagem ela é em ordem decrescente, né? Ela é do maior, tá, para o menor. Então, de 7 a 5 milhões de anos antes de Cristo, provavelmente deveriam ter surgido ali os primeiros hominídeos, né, os primeiros seres humanos, e esse período todo vai até mais ou menos 3.500 antes de Cristo, né, que no caso, aliás, de 4.000 a 3.500 antes de Cristo, que é o aparecimento da escrita, né? Então esse período todinho, né, que a gente conhece como pré-história, né, que é o maior período da história, do aparecimento do homem, né, os primeiros hominídeos, até o aparecimento da escrita, tá? A partir do aparecimento da escrita, começa o que a gente vai chamar de história subdividida em outros períodos, né? Então veja, né, por essa divisão, a história só começaria a partir do aparecimento da escrita. E a pré-história, né, o período anterior ao surgimento da escrita, ou seja, por esse tipo de interpretação dá a entender que os povos que não têm
que não tinham escrita eram povos que não tinham história, né? Daí a divisão pré-história e história, né? Então tem alguns até que chamam de sociedades ágrafas, né? Ou sociedades que não possuem escrita, né? Mas esse termo hoje, né, ele é muito debatido, muito questionado, né? Porque passa exatamente essa ideia, e a gente vai ver no texto que eu coloquei aqui, o porquê disso, né? Porque, de certa forma, é um preconceito, né, em relação aos povos que não têm escrita, né? E dá a entender que esses povos que não têm escrita também não têm história. E a gente sabe que não é bem assim, inclusive a gente viu isso na aula passada, né? Hoje nós temos várias fontes, várias formas de interpretar a história, e não somente as fontes escritas, elas servem de interpretação, né, de fonte, tá? Outras fontes também nos dão possibilidade de estudar, de pesquisar, né? Então, do aparecimento da escrita até 476 DC, né, ou seja, 400 anos depois, né, 476 anos depois, né, do nascimento de Cristo, nós temos a chamada Idade Antiga, certo? Que vai do aparecimento da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente. Aí nós temos também, da queda do Império Romano do Ocidente até a tomada de Constantinopla, que é no ano de 1453, a chamada Idade Média, né? Um período aí marcado, falando um pouquinho, né? Na Idade Antiga, tanto dos impérios orientais como dos impérios do Ocidente, né? Sociedades escravistas, grandes formações humanas, cidades, surgimento de Estado, Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma. Então essa é a parte da chamada Idade Antiga. Aí da Idade Média, né, que a gente acabou de colocar, a marca principal é a formação do sistema feudal europeu, né, depois do seu declínio e as formações que vão se dar, né, ali na passagem do século XIV para o século XV, no sentido de esse estado feudal, né, aliás, esse modelo feudal de se desagregar e formar aí cidades e depois grandes reinos absolutistas, né, monarquias como a gente conhece hoje. Aí, da tomada de Constantinopla, 1453, até a Revolução Francesa, 1789, nós chamamos de Idade Moderna, né? Que é a consolidação aí do mundo ocidental, capitalista, na lógica mesmo dos grandes reinos, da expansão marítima, do fortalecimento do Estado, do fortalecimento da burguesia, certo? Do surgimento aí de grandes cidades, grandes reinos na Europa, então todo esse, e das grandes revoluções também, sendo uma delas a Revolução Francesa, que marca a passagem da Idade moderna para a Idade Contemporânea. Em 1789, né, você tem ali a Revolução Francesa e dali em diante, até os dias de hoje, nós temos a chamada Idade Contemporânea, né? De 1789 até os dias de hoje a gente chama de Idade Contemporânea. Então olha só, pré-história, história antiga ou Idade Antiga, né? Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Tá? Então essa divisão, ela até hoje tem a sua relevância, ela é muito utilizada, mas, como eu disse para vocês, inclusive vamos reforçar isso lá no texto, é uma divisão que ela tem muito a ver com a cultura europeia e ocidental, né? Toma como referência a sua história para tentar englobar outras histórias em partes diferentes, então, ou não, né? Porque no caso você vê que esse tipo de divisão, ela trabalha muito na visão, né, do mundo europeu ocidental, então esquece de outros povos, né? Ou então, do contrário, né, só passam a incluir outros povos quando a história do europeu se choca com esses povos, né? E inclui assim, de uma forma, vamos dizer, subalterna, né? Não tem centralidade, é como se esses outros povos não tivessem a sua própria história, né? Então a gente sempre busca interpretar e ampliar a nossa visão para entender melhor, tá? E por conta disso, né, hoje essa divisão ela tem sofrido algumas críticas, mas, né, por conta do nosso estudo, da nossa tradição historiográfica, né, ela ainda tem um poder de orientação, né, um poder de nos dar vamos dizer, um sentido, né, de organização da passagem do tempo, tá? Então é importante a gente conhecer
essa linha do tempo, né? Até porque os livros ainda são baseados nessa linha. Então, se você tem um evento específico, né, por exemplo, na Idade Moderna, então aquele período ele tem características próprias, né, que os historiadores aglutinaram ali, né, e organizaram como sendo uma fase específica, né, e assim vai para os outros períodos, ok? Então essa intenção é para que a gente possa entender melhor essa passagem do tempo, mas como eu disse, né, essa divisão ela não está livre de críticas e é isso que a gente vai ver no texto agora que eu coloquei aqui no grupo, certo? E aí eu deixo sempre aquele questionamento para que a gente possa motivar nosso debate, aprofundar, né? Então no final da aula eu costumo fazer isso e aqui eu vou lançar mais um, né? Nesse caso, né, com essa divisão, né, que a gente está apresentando aqui para vocês, né, vocês reconhecem como importante, vocês acham que é primordial, é fundamental o ser humano tentar organizar a passagem do tempo, né? E outros povos que não têm escrita, né? Como é que eles organizam a passagem do tempo, né? Como é que eles se relacionam com os seus acontecimentos, né? Com a passagem dos tempos nas suas tribos, nas suas sociedades, nas suas cidades, né? Como é que isso acontece, né? Como é que vocês podem me dizer aí, né? Que essa situação ela atrapalha o ser humano de não ter sua história, atrapalha o ser humano de não compreender a sua realidade, certo? E essa linha, ela nos ajuda a entender melhor a passagem do tempo, tá bom? Eu quero que vocês comentem e aí a gente vai fazendo aquele debate de todo dia, né? E é isso, vou aguardar aqui os comentários de vocês. Tchau, tchau.